Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vimos aqui fazer aqui um material especialmente para aqueles, que gostam de colocar a Bíblia como literal, de pegar os acontecimentos como a verdade absoluta. E hoje vim fazer aqui para vocês aqui um vídeo responder a seguinte pergunta: pode uma cobra falar? Uma cobra ela pode falar? Muitas pessoas se perguntam se a cobra do Gênesis realmente falou. É possível, pessoal? Será que isso realmente aconteceu? Sobre o vídeo da serpente do Éden, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal, vocês podem pesquisar depois. Mas hoje eu vou tratar cientificamente sobre isso e vou mostrar dentro do texto se realmente fala, afirma que falou ou não. Bom, antes de nós iniciarmos, pessoal, eu já gostaria de pedir a vocês: compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que elas tenham acesso também a este vídeo, a este conteúdo. E, pessoal, curta aí o vídeo, deixe aí o seu like para nos ajudar no engajamento. E, pessoal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro aí das novidades que sempre são colocadas aqui, tá certo? Bom, aqui nós estamos aqui com o nosso esboço tradicional, lembrando que todo o meu conteúdo do canal, vocês podem ter acesso a ele, vocês podem adquirir entrando em contato comigo. Gostou de algum vídeo, algum esboço? Pode entrar em contato comigo, os meus contatos estão na descrição e vocês podem estar adquirindo esses materiais, tá certo? Uma cobra, ela pode falar? O que é uma serpente, pessoal? Que é o termo que nós temos lá dentro do texto bíblico, né? Algumas traduções colocam como cobra. As serpentes, também chamadas de ofídeos, cobras, mibóias ou malacatifas, são répteis poiquilotérmicos ou pecilotérmicos sem patas pertencentes à subordem serpentes ou opídia, né? São bastante próximos dos largatos, com os quais partilham a ordem Squamata, tá? E nós temos aí todas as referências discriminadas. Quem adquiriu o esboço vai poder estar aí sabendo o que cada um desses termos significa, tá? Cobra vem do termo latino colubra, serpente vem do termo latino serpente, mibói e mibóia vem do termo tupi, mibói, que é cobra, tá? Daí essa associação de serpente com cobra. Característica das serpentes. As serpentes, elas possuem algumas características peculiares. Aí nós vamos começar a entrar dentro da questão aqui, vamos ver se realmente os religiosos eles estão certos, né? Porque os religiosos gostam de colocar: porque essa serpente ela é Satanás, essa serpente falou, a antiga serpente, né, o capiroto, o capeta. Então, vamos ver se realmente essa serpente falou mesmo, se é realmente possível isso, ou se passa apenas de lenda, folclore e mitologia, tá? As serpentes possuem algumas características peculiares. O esqueleto da maioria das serpentes consiste apenas do crânio, maxilares, coluna vertebral e costelas. A pele das cobras é coberta por escamas, as escamas do corpo podem ser lisas ou granulares. Suas pálpebras são escamas transparentes que estão sempre fechadas. Elas mudam a sua pele periodicamente em um processo conhecido como ecdise ou muda, né? Pensa-se que a finalidade primordial desta é remover os parasitas externos. Então, troca de pele para remover os possíveis parasitas. A visão das serpentes não é particularmente notória, geralmente sendo melhor na espécie arborícola e pior na espécie terrestre, o que não impede a detecção do movimento. Para além dos seus olhos, algumas serpentes crotalíneos ou cobras covinhas e pitons têm receptores infravermelhos sensíveis em sulcos profundos chamados de fossetas, que lhes permite sentir o calor emitido pelos corpos. O pulmão esquerdo é muito pequeno ou mesmo ausente, uma vez que o corpo em forma tubular requer que todos os órgãos sejam compridos e estreitos, tá? Seus modos de locomoção. Aí as referências estão todas aqui, tá, pessoal? Da onde foram extraídas todas essas informações. Contrariando a grande maioria dos religiosos que pensam que as cobras ou serpentes, né, rastejam porque isso é fruto da maldição de Deus, existem algumas características em seu modo de locomoção definidas de 4 formas. E nós vamos entrar aí numa questão do seguinte: os religiosos falam que as serpentes rastejam porque é uma maldição de Deus.
Muitos pegam lá um raio-x, né, aquelas imagens lá na internet, né, para mostrar lá os bracinhos encolhidos dentro lá do corpo da serpente, e falam que isso é uma maldição, mas aí nós vamos ter algumas problemáticas. Porque se é uma maldição que a serpente ela vai rastejar, então a única coisa que ela poderia fazer era realmente rastejar de uma única maneira. Se ela consegue outras formas de se locomover, né, mesmo que isso inclua na questão do rastejar, nós já vamos ter um problema aí, porque já não vai estar se cumprindo exatamente o que o texto bíblico afirma que Deus disse que ia acontecer como maldição à serpente, tá? Olha o que vai dizer aqui. Quais são as características, o modo dela andar? Todas as serpentes têm a capacidade de ondulação lateral, em que o corpo é ondulado de lado e as áreas flexionadas propagam-se posteriormente, dando a forma de uma onda de seno propagando-se posteriormente. Isso é uma das formas, tá? São capazes do movimento de concertina ou movimento de sanfona. Esse método de movimentação pode ser usado para trepar em árvores ou atravessar pequenos túneis. Então, ou seja, se vai rastejar sobre o pó da terra, então por que tem serpentes que sobem em árvore? Por que tem umas que nadam, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então por aí você já vê que vai quebrando muita coisa que é falada aí que as pessoas pegam como literal. Outro método comum de locomoção é a locomoção retilínea, em que uma cobra se mantém reta e se propele como se de uma mola se retratasse, usando os músculos da sua barriga, tá? Esse método é usado normalmente por cobras muito grandes e pesadas, como pitons e víboras. E por fim, o zigue-zague, uma locomoção ondulatória usada para atravessar lama ou areia solta. Então, ou seja, são 4 características que contradizem justamente só o rastejar, que é colocado no texto lá, que muitas pessoas pegam como se o texto fosse literal, tá? Então por aí você já vê que os religiosos estão equivocados, tá? É possível uma serpente falar? Olha o que vai falar em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, ou seja, o próprio texto fala, ou seja, vou repetir, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então, quem que disse? A serpente. No hebraico nós temos Vaomer el Haisha, né, que é a tradução e disse à mulher. O vocábulo amar tem os significados de falar e dizer, tá? Que a cobra serpente falou, não tem como negar, principalmente do ponto de vista de muitos pregadores e religiosos. Então isso que é afirmado pelo texto e o que é afirmado por muitos religiosos com base neste texto. Só que tem algumas perguntinhas aqui, né? E cobras podem falar nos dias de hoje? Pode. Qual que é a cobra que falou no dia de hoje? Me acha uma cobra aí que falou. Se a descendência segue os seus ancestrais, por que então as cobras não herdaram a fala como a sua antecessora do jardim? Ou seja, se as espécies vão seguindo ali gradativamente os seus antecessores, por que então as cobras deixaram de falar, uma vez que seja um processo que muitas pessoas falam até mesmo evolutivo, né? Que as pessoas que ali no caso aquele ser vai se adaptando. Então por que ao invés de continuar falando, as cobras deixaram de falar? Sendo que em momento nenhum Deus falou que aquela cobra deixaria de falar. Falou que ela ia rastejar, mas que deixaria de falar não. E aí, como que fica? Quem está mentindo? O autor bíblico ou as evidências? Quem que está mentindo? O autor bíblico ou as evidências? Vou trazer aqui uma matéria para vocês verem aqui do jornal G1, tá? Olha o que vai dizer lá. As cobras têm uma única cavidade, então a cavidade nasal tem conexão com a boca. Isso explica aquela traqueia que a gente vê no assoalho da boca do bicho. Quando ela fecha a boca, a traqueia fica bem posicionada internamente na frente das narinas, por isso consegue respirar de boca fechada. Quando abre a boca, em um momento de defesa, por exemplo, abre a traqueia para respirar. As serpentes são praticamente surdas, portanto, isso é um grande motivo para a mesma não poder falar. Os seres humanos, que são dotados de inteligência diferente das cobras e outros animais, mesmo possuindo todas as características para evoluir e dominar com mais facilidade, possuem empecilho em aprender a fala e a língua nativa,
muito mais um animal que não possui as mesmas capacidades que o ser humano, uma vez também que seja surdo. Se o próprio ser humano ele já tem dificuldade, as referências estão sempre aí, se o ser humano ele já tem dificuldade de aprender a sua língua, sendo, seja, surdo, imagina um animal que não tem as mesmas capacidades que o ser humano. E aí, religiosos, como que fica agora? Como explicar que as cobras de hoje em dia não falam como a cobra de antigamente, sendo que o texto afirma que a cobra falava? E, ou seja, cientificamente, isso é algo impossível de acontecer. E aí, como que fica agora? Falou ou não falou? Ou seja, é o autor bíblico quem está mentindo ou são as evidências? Então fica aí essas perguntinhas para vocês raciocinarem. Você que gostou do vídeo, não deixa de curtir, deixa aí o seu like para nos ajudar no engajamento, compartilha com outras pessoas, comenta no vídeo, deixa aí sua opinião a respeito do vídeo, o que você achou. Você também pode deixar dicas para próximos temas e, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades. No mais, agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.